esposa, você também pode beijar. Queridos, graça e paz. Eu não vou falar nada sobre o pastor Bruno e Priscila e Onala, porque a Aline já chorou, né? Eu também já estava quase chorando aqui, chorei ali no banco, mas esse casal foi um casal que nos abençoou lá. Nós tivemos momentos marcantes lá, tanto na igreja quanto lá no sítio, lá no centro de convenções, em que o pastor Bruno e a família estavam lá, né? Eu confesso que sinto saudades. O pastor Bruno saiu de Friburgo antes que virasse flamenguista. Eu não sei se vocês sabem, ele está numa transição, né? Ele é botafoguense e tal, mas ele vai chegar lá, né, Jefferson? Ainda vai chegar. Então a gente agradece a oportunidade de estarmos aqui, eu e minha esposa, Ionala, pastor Ionala. É até difícil falar, pastor. A gente viu a Ionala pequenininha. Eu não sei se a gente está ficando velho, Ionala. Não sei o que pode estar acontecendo. E o Jefferson e a Aline, que nós tivemos junto numa célula, nós ministramos uma célula toda sexta-feira para Rondônia, né? Tem a Igreja Metodista de Vilhena. Tem 1 ano e 3 meses que nós temos uma célula lá. A gente ministra sempre as apostilas do Bodas de Caná. São 18 apostilas dessas. E aí tivemos a oportunidade, o privilégio de estarmos com esse casal há mais ou menos 3 semanas atrás na célula. Queridos, seria muito fácil eu chegar aqui e falar que eu amo a sua família, que eu gosto muito de trabalhar com família, apertar sua mão ou te dar um abraço meio de longe por causa da pandemia, ir embora para casa e não mostrar para você biblicamente que a sua família é um tesouro. Ontem, quando nós saímos lá de Cascadura, nós ministramos ontem à noite lá, e nós ficamos na dúvida. Lá, ontem eu ministrei uma palavra, a pastora Aline ministrou outra, e nós falamos assim, quem é que vai ministrar amanhã de manhã? E eu falei assim, meu amor, vamos orar para ver a direção de Deus, porque eu achava ontem que a Aline que tinha que ministrar hoje, pelo que ela falou ontem, pelo que eu percebi na igreja ontem, eu achei que a pastora Aline estaria pronta para ministrar agora de manhã. Falei isso com ela, a gente começou a orar. Aí hoje de manhã, o Espírito Santo começou a mover meu coração para que eu pudesse ministrar, e eu falei assim, meu amor, vamos ficar até os 44 do segundo tempo para ver quem é que vai ministrar. Então a gente entrou aqui na igreja, assim, 70% eu ia ministrar, 30% ela. A gente ficou assim. Aí a menina do louvor falou assim, menina, viu que legal? Falou assim, sua família é um tesouro, não é isso? Você falou? Você canta o maior tesouro. Aí eu falei assim, está confirmado. Aí o Jefferson vem fazer a abertura, fala assim, Noé. Eu falei assim, está confirmado. Porque são coisas que a gente preparou para o sermão dessa manhã, exatamente isso. Eu quero trabalhar com vocês alguns conceitos, mas é muito bom, eu aprendi isso com o pastor Bruno, quando você trabalha alguns conceitos e consegue mostrar biblicamente o que você está falando, porque não adianta a gente ser aquele crente de vocabulário, misericórdia. O crente de vocabulário, ele sabe todo o vocabulário de crente, graça e paz, a paz do Senhor, é só vitória, e abraça, e beija, só que ele não conhece o dicionário, ele não sabe o que significa o que ele está falando. Então, eu pretendo nessa manhã, com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo, conceituar o tesouro que é a sua casa. Eu quero que você saia daqui hoje com a certeza de que você é um tesouro. E aonde é que nós guardamos o tesouro? No cofre. Então a sua família é o cofre de Deus. Amém? Receba isso, guarde isso no seu coração. Os seus filhos, a sua esposa, o seu sogro, a sua sogra, os seus descendentes e os seus ascendentes são um tesouro, e você é o cofre de Deus. A tua casa é o cofre de Deus. Deus escolheu o que Ele tem de melhor, o que Ele tem de mais valioso, e colocou dentro da tua casa. Amém, queridos? Começa a receber isso. A gente está numa manhã profética. Eu vim aqui para profetizar sobre a tua casa, sabe? Outra coisa que eu posso te falar, eu tenho muito interesse na sua família. Eu acredito muito no seu casamento.
acredito na tua casa, acredito nos teus filhos, eu acredito que o teu pai, ele pode mudar, a tua mãe, ela pode mudar, mas independente de eu ter interesse e poder fazer alguma coisa pela tua casa, o Senhor Jesus tem muito interesse na tua família, Ele é muito interessado na tua casa, muito interessado, amém? Então, vai guardando isso, você é um tesouro, e a tua família é o cofre de Deus. E como que eu posso transformar a minha casa, a minha família, num tesouro? E é isso que a gente vai estudar em vários versículos da palavra de Deus. Queridos, como que Abraão, por exemplo, se tornou um tesouro, e até hoje a gente fala de Abraão. Como que Josué se tornou um tesouro, e até hoje nós falamos de Josué. Cantaram aqui agora, eu e minha casa serviremos a Deus. Josué 24:15. Mas deixa eu falar uma coisa, se existe o 15, é porque existiu o 14. Então a gente vai falar de Josué 24, 14 e 15. E nós vamos entender por que que Josué se tornou um tesouro. Por que que Noé se tornou um tesouro? Amém, queridos? Por que que aquele povo que recebeu uma direção de Moisés e de Arão, de colocar o sangue do cordeiro nos umbrais, nos portais da porta, aquele povo foi liberto na Páscoa? Por que que aquele povo se tornou um tesouro? E aí sim, quando você sair daqui a pouco, você vai perceber que você pode ser um tesouro, que isso não é papo de crente, isso não é apenas um vocabulário que a gente usa em qualquer lugar, porque existe um porquê de você ser um tesouro, existe um caminho que te leva a ser um tesouro. É mais ou menos assim: Senhor, me ajude a te obedecer, porque a obediência me leva a ser valioso para Deus, me lapida através da obediência, amém, queridos? Pega a sua Bíblia, Gênesis 22, gente, a Bíblia é o livro da família. Quantas famílias nós podemos estudar na Bíblia? Os cuidados de Deus. Agora, acho que foi o Jefferson agora há pouco que abriu a Bíblia aqui e falou alguma coisa, que ele toda vez, preste atenção nisso, toda vez que você abre a Bíblia, Deus abre a boca e fala contigo, amém? Então quando você começar a manusear a Bíblia, abra bem os teus ouvidos, porque Deus vai falar contigo, amém? Olha só, Gênesis 22, de 9 a 18, Gênesis 22 vai falar do sacrifício no Monte Moriá, mas vamos pegar o verso 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e era o único filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar, para sacrificar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. O verso 13: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si, preso pelos chifres entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Quando Abraão olhou para trás, querido, ele viu um carneiro preso pelo chifre em algum galho de árvore. Fala assim comigo: só Deus, fala, só Deus, porque para um carneiro ficar preso num galho de árvore, um bicho todo serelepe, ele não vai ficar, só se Deus prendesse. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí diz ele até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. É até o 18. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho. Aí agora eu queria que você fizesse assim para receber o que está em Gênesis 22, 17. Recebe isso, por favor.
que deveras, quer dizer, está confirmando, eu vou, disse Deus, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. E tem mais, verso 18, e nela, recebe nome de Jesus, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Glória a Deus. A obediência levou Abraão, levou a família de Abraão a ser um tesouro, e Deus pegou essa família e colocou no cofre dele. E eu preciso ter argumento para te falar isso. Queridos, Abraão foi obediente, Sara foi obediente, e Isaac foi obediente. Eles receberam uma missão e obedeceram à risca aquela missão. Eu vou te provar aqui. Primeiro, Abraão, queridos, imagina só, um homem que sonhava ter um filho, uma família que sonhava multiplicar, uma família debaixo de uma promessa de que possuiria nações, que teriam herdeiros, e Sara não engravidava. Aí vem a notícia de que ela seria mamãe. Engraçado, a Bíblia, ontem a gente estava no carro falando sobre isso, a ultrassom de Deus é perfeita, né? Porque tu vai ter um filho. Lembra quando Maria foi visitada pelo anjo? Tu vai ter um menino, não precisou nem fazer ultrassom, era um menino mesmo que ia nascer. Olha que legal. E aí, Sara recebeu a notícia de que seria mãe. Eu fico imaginando aquele casal, sabe, cuidando de Isaac, sendo Isaac um tesouro para eles, com todo cuidado. Aí de repente o anjo resolve visitar Abraão. Eu fico imaginando que Abraão, quando começou a ouvir a primeira voz do anjo, ele deve ter ficado feliz. Oh, que bênção, o anjo vai falar comigo de novo. Mas a conversa era um pouco estreita. O anjo falou assim com ele: Abraão, eu vim aqui para te pedir o teu filho como sacrifício, o teu único filho. Imagine só, queridos, quem é pai, quem é mãe sabe disso, a dor que Abraão deve ter sentido, mas ele decidiu obedecer, e por isso que ele é um tesouro de Deus. E aí, a Bíblia não vai relatar isso, mas com certeza, por ser um projeto de família, Abraão, inteligente que era, chamou a esposa Sara, sentou com ela. Na certa, Sara arrumou um local para eles sentarem com conforto, fez um café com leite, eles sentaram lá, e Abraão deve ter começado a conversa assim: meu amor, o anjo me visitou novamente. E Sara deve ter ficado super feliz. Que bênção, deve estar vindo mais um filho, já que o anjo visitou o meu marido. E aí Abraão fala assim: ele me visitou e pediu para que a gente sacrificasse Isaac. Queridos, a Bíblia não está relatando o que eu estou falando, mas através da revelação do Espírito Santo de Deus, a gente sabe que isso aconteceu. Sabe por que eu sei que isso aconteceu? E por que eu preciso passar isso para você? Porque eu quero que a sua família seja o cofre de Deus. Eu quero que você seja um tesouro de Deus. Toda família que quer ser um tesouro, toda família que quer estar dentro do cofre de Deus, o marido compartilha com a esposa o projeto. O marido compartilha com a esposa o projeto. A esposa compartilha com o marido o projeto. Você quer ver uma outra coisa que eu tenho certeza que Abraão não ia abrir mão? Esse projeto necessitava da intercessão da esposa. E Abraão dividiu com Sara o projeto, para que Sara pudesse ficar intercedendo por aquele momento. Fico imaginando, quando chegou o dia deles caminharem os 3 dias até o Monte Moriá, pela manhã, quando eles saíram de casa, Sara com certeza encostou no portal da casa dela. Ela deve ter feito assim, queridos, e ela deve ter ficado imaginando
olhando, aliás, os 2 homens da vida dela caminhando com os servos. Ela podia estar imaginando: deve ser a última vez que eu vou ver os meus 2 homens juntos, o meu filho e o meu marido. E ela deve ter esticado a visão até sumir aquela imagem dos 2 homens da vida dela, caminho afora, rumo ao sacrifício, rumo ao Monte Moriá. E é fácil entender o que eu vou te falar agora. Quando aquela imagem sumiu, Sara com certeza se voltou, se ajoelhou e começou a interceder pelo projeto. Fala assim comigo: eita glória, fala. Queridos, uma família que quer ser tesouro, que quer estar no cofre de Deus, a esposa intercede pelo marido, o marido intercede pela esposa, e os 2 juntos intercedem pelos ascendentes e pelos descendentes. E o que é interceder? Interceder é colocar diante de Deus alguém ou alguma situação. Interceder é mais ou menos assim: é pegar uma pessoa na palma da mão e elevar até o trono de Deus e apresentar aquela pessoa ou aquela situação. Eu falo com vocês que eu sou o maior intercessor daquela senhora que está ali, e eu tenho certeza que ela é a minha maior intercessora. A família intercede um pelo outro, um pelos outros, e uns pelos outros. A família que quer ser um tesouro, como nós cantamos agora há pouco, tem a intercessão como princípio, além da obediência. Amém, queridos? Você quer ver agora a obediência de Isaac, já que Sara abraçou o projeto, já que Abraão abraçou o projeto, mesmo que doloroso. Isaac devia ter mais ou menos 18 anos, 17, 16, 20, o nosso filho de 20 anos tem 1,92 m, 1,93 m de altura. Imagina, Priscila, se eu tivesse que pegar o Heitor no colo e colocar ele em cima de uma pedra. Queridos, se Isaac não aceitasse obedecer o projeto de Deus, Abraão não conseguiria pegar aquele garoto e colocar em cima de uma pedra com a lenha em cima. Abraão obedeceu, Sara obedeceu, Isaac obedeceu. Abraão tinha 90 e poucos anos. Como que um senhor vai pegar um garoto no colo e colocar em cima de uma pedra para sacrifício? Então a família resolveu obedecer, e através dessa obediência eles se tornaram caros para Deus, preciosos para Deus. Eles se tornaram um tesouro, e Deus os colocou no cofre de Deus. Amém? Vamos pegar outro texto, Êxodo 12, do 3 ao 8 apenas. Êxodo 12, do 3 ao 8. Se você pegar o 1, vai dizer assim: disse o Senhor, guarda isso, disse o Senhor a quem? A congregação? Diz a quem, Jefferson? A Moisés e Arão. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Aí começa o texto: falai, olha a direção que Moisés recebeu, olha a direção que Arão recebeu, olha os detalhes, e aqui a gente vai aprender que a obediência é feita nos detalhes. Amém? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada qual puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Só um minuto, queridos, aqui o verso 4 ensina que família cara para Deus, família obediente, família que quer ser um tesouro para Deus, tem uma boa convivência com o vizinho.
Agora há pouco, não sei quem que estava aqui, que falou assim, você que é aqui da Taquara, você que é vizinho, venha visitar a nossa igreja. Essa é uma maneira de convidar alguém para você evangelizar, mas uma outra maneira de você convencer uma pessoa que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida e da vida dele, é ter um bom convívio. A direção aqui é o seguinte, olha só, se você vai matar um cordeiro, macho, sem defeito, e ele for grande demais, chame o seu vizinho para ter comunhão contigo. E aí o seu vizinho vai ouvir na sua casa, você vai perceber na sua casa que tipo de música você ouve. O seu vizinho vai ver como que você trata seus filhos. O seu vizinho vai ver como que a sua esposa te trata, como que você trata a sua esposa. E aí você vai ser caro para Deus. Você vai se tornar o tesouro de Deus, queridos. Aqui, o verso 4 está dizendo exatamente isso, tenha comunhão. É muito grande esse cordeiro, então chama mais alguém para dividir o que Deus colocou para você. Amém, queridos? O verso 5, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, olha os detalhes, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Falou até o horário que teria que ser, quantos dias que tinha que guardar, como que tinha que ser o cordeiro, e a obediência foi completa, foi nos detalhes, porque eles queriam ser preciosos para Deus. Queridos, o seu quilate vai ser medido de acordo com a tua obediência. Amém, queridos? Talvez não seja isso que você queira ouvir, mas essa é a verdade. Eu sou muito valioso, depende da tua obediência, desculpa te falar isso. Eu não posso me julgar muito bonzão para Deus se eu não obedeço a Deus, nem no pouco, nem no muito. Amém, queridos? Continuando. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na viga da porta, na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas comerão. Até aqui. Pula para o verso 28, do mesmo capítulo, verso 28. Queridos, entendam isso. Aquela congregação, as famílias, a comunidade seria salva se obedecesse nos detalhes. Mas tem algo a mais aí escondido nesse texto, no verso 28, olha só que coisa linda, então foi passada a direção, Moisés e Arão, eles passaram a direção para toda a comunidade, olha o verso 28, e foram os filhos de Israel, e fizeram isso, fizeram exatamente o que Moisés e Arão falou com eles, fizeram exatamente o que Deus falou com Moisés e com Arão. Fizeram os filhos de Israel como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim o fizeram. Sabe qual é o outro princípio para você se tornar um tesouro, para que a sua família seja colocada no cofre de Deus? Obedecer os líderes espirituais. Está aqui, não é palavra minha. A congregação fez o que Moisés e Arão ordenaram. Moisés e Arão receberam do Senhor, passaram para a congregação e eles obedeceram. Vocês têm líderes espirituais aqui, amém? Então obedeça o líder espiritual, ou os líderes espirituais que Deus colocou nessa casa, e vocês vão se tornar um tesouro na mão de Deus. Amém, queridos? Vamos falar sobre Josué? Vamos falar sobre Raabe primeiro. Josué, capítulo 2. Raabe, queridos, Raabe, em Mateus 1, Raabe está lá na genealogia de Jesus, e Raabe era uma prostituta. Vai ter algum estudioso que vai falar que Raabe era a dona da pousada. Não, Raabe era prostituta de Jericó, e olha como que ela se tornou um tesouro na mão do Senhor.
ela foi guardada no cofre de Deus. Josué 2, do 8 ao 13. Vou ler para vocês. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, quer dizer, no telhado, na laje da casa, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também que o fizeste os 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usarei para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. É Raabe pedindo aos espias que tivesse misericórdia dela, e é Raabe confessando a soberania de Deus sobre ela e sobre a terra. E o verso 13: de que conservareis a vida de meu pai, ela pedindo pelo pai, ela pedindo pela mãe, ela pedindo pelos irmãos e pedindo pelos bens, olha só, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Queridos, por que e como que Raabe se tornou cara para Deus, valiosa, um tesouro? Por que eu entendo que Raabe está no cofre de Deus? Raabe confessou a soberania de Deus. Ela falou assim: eu tenho ouvido falar o que Deus fez, abriu e fechou o Mar Vermelho. Eu tenho ouvido falar que o seu Deus é o que é forte, poderoso em cima do céu e aqui na terra. Se você quer ser caro para Deus, confesse a Deus, renda-se ao Senhor. Raabe, além disso, honrou os espias, honrou, protegeu as pessoas que estavam lá em nome de Deus, e isso a tornou cara. Raabe usou de misericórdia com os espias, e na hora que ela foi fazer o pedido dela, ela falou assim: tenha misericórdia da minha vida, da casa do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da minha irmã. Isso te ensina e me ensina que nós podemos interceder pelos nossos familiares. E ela foi mais longe, ela falou assim: também cuida de tudo que eles têm, cuida dos bens. Queridos, você pode interceder pela tua casa, você pode interceder pelo teu carro, você deve consagrar. Agora há pouco tivemos os dízimos e as ofertas. Você pode consagrar os seus bens ao Senhor. Foi o que Raabe fez. Agora, será que deu resultado? Vamos lá, pegar o verso, capítulo 6, verso 22 e 25. A gente vai entender o que Raabe pediu e o que aconteceu com a família de Raabe. Josué 6, 22 a 25. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá tudo quanto tiver, como lhe juraste, como lhe prometeste. Ela pediu misericórdia, usa de misericórdia. Ela teve de misericórdia, devolve a ela misericórdia. Ela guardou os nossos espias, guarda a casa dela, porque ela é um tesouro, ela está dentro do cofre de Deus. Olha o verso 23, então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, e a seu pai, e a sua mãe, olha só, num detalhe, e a seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém,
a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram no fogo, tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro da casa deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Queridos, Raabe me ensina e te ensina que se usarmos de misericórdia, nós seremos também alvo da misericórdia de Deus. Seremos um tesouro para Deus. Amém? Confessando a soberania do Senhor, honrando as pessoas que vêm em nome de Deus para falar com a gente. Amém? Vamos para o para o capítulo 24 de Josué, porque agora há pouco nós cantamos isso. Eu até falei aqui também, agora há pouquinho, que todo mundo gosta de falar assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é 24:15, mas existe o 14. Vamos aprender um pouco mais. O verso 14 diz assim, e aí você vai ver por que que Josué é caro, por que que Josué é valioso, por que que Josué é um tesouro e está guardado no cofre de Deus. Olha só o verso 14. Agora, pois, é Josué falando, tá, queridos? Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deita fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, queridos? O que Josué fez aqui no verso 14 e depois no verso 15? Ele apontou a idolatria, ele confessou diante dos homens, ele apontou o pecado, falou assim: olha só, deixa eu falar uma coisa com vocês, não adianta vocês falarem da boca para fora que vão servir ao mesmo Deus que eu sirvo. Primeiro vocês têm que jogar a idolatria fora, e sejam inteligentes, povo. Olha lá o que seus pais faziam antes disso, da além, do outro lado do rio. Vê o resultado que eles colheram, a semente que eles plantaram e o que eles colheram. Josué teve a atitude, teve a decisão. Josué pregou antes de lançar uma frase de efeito. Ele mostrou para aquele povo que o povo primeiro tinha que se livrar do pecado, se limpar de toda a idolatria, esquecer o que estava acontecendo na casa dos pais. Josué mostrou que os ídolos não tinham valor algum, poder algum, que não podiam fazer a diferença na casa de ninguém. E aí depois ele falou: mas você tem livre-arbítrio. Se você quiser continuar com essas atitudes, você pode continuar, Taquara. Taquara, se você quiser continuar com essas atitudes, pode continuar, mas olhe os resultados que os seus pais colheram. Posso ouvir um amém? Às vezes é duro falar isso, mas é preciso falar. Você tem livre-arbítrio para idolatrar, para fazer coisa errada. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E se você quiser um conselho, sirva ao Senhor. A gente vai falar de Noé agora há pouco. E Noé era um homem justo. E o judaísmo só chamava de justo aquele homem que era crente em Deus. Aquele que era correto, íntegro. Sabe qual a minha oração para a tua casa? Que você e sua casa sirvam ao Senhor com integridade. Amém? Eu oro isso, intercedo. Hoje de manhã oramos por vocês, sem os conhecerem. Amém, queridos?
com integridade, com a decisão, com a atitude de Josué, e isso vai te tornar caro, isso vai te fazer um tesouro. E aí você vai cantar, daqui a pouco nós vamos cantar a mesma música com os irmãos ali, aí nós vamos cantar isso assim, lá do fundo da alma, na integridade de que nós queremos servir ao Senhor, que nós somos um tesouro na mão de Deus. Amém? Pega João capítulo 2, só para pegar alguma coisa do Novo Testamento também, senão o pessoal vai falar que a gente só fala do Antigo Testamento. João capítulo 2, o que João 2 vai falar de obediência? Querido, João capítulo 2, é um casamento em Caná. Nós só vamos ler o verso 7, tá? Outro dia a gente vem aqui só para pregar João 2, de 1 a 11 para vocês, mas só o verso 7, esse casamento aqui, o casamento em Caná da Galileia, é um casamento super especial. 2 minutos para a gente falar desse casamento. A pastora Aline vai fazer assim para mim, ó. Ela controla lá o tempo, ela vai fazendo assim, 2 minutos só, para falar desse casamento. Um casamento super especial, e um casamento super curioso também. Olha que estranho esse casamento. Primeiro está aqui, não tem endereço, assim, um casamento em Caná da Galileia, não está dizendo nada. Se alguém te convidar para um casamento na Taquara, vai na Taquara que vai ter um casamento, você vai nesse casamento? Como que você vai, cara? O cara não deu o nome da rua, não deu o número da casa ou do apartamento, como é que você vai? Você não vai. Ah, um casamento da Taquara, igualzinho aqui, um casamento em Caná. Então é curioso esse casamento, né? Fala assim, que casamento curioso, fala. Super curioso. Quer ver outra curiosidade desse casamento aqui? Não tem o nome do noivo, e nem da noiva. Você vai no casamento que não conhece lá o cara, como é que, não sei como é que é o nome do cara, como é que é o nome dela, também não sei não, mas está aqui o casamento. Você quer ver outra curiosidade desse casamento? Não tem o nome do celebrante, tem não. Você quer ver uma outra curiosidade, aí essa é muito curioso esse casamento, é a durabilidade dele. Reparem comigo, é um casamento que dura 2000 anos, fala assim comigo, eita glória, fala, o casamento bom tem 2000 anos, mas é engraçado, é tão curioso, ele é tão curioso que se tornou um casamento especial. E por que esse casamento é especial? É especial porque o verso 2 vai falar assim, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. O que tinha de especial, o que torna esse casamento duradouro, é o convidado. Jesus foi convidado para o casamento. Eu não sei se você fez isso. Ah, mas eu já casei tem muito tempo. Não interessa, se você não convidou Jesus lá atrás, convida hoje Jesus para o seu casamento. E você não vai estar contrário à Bíblia. Por quê? Porque aqui não está dizendo, Jesus foi convidado para a festa do casamento. Se fosse para a festa do casamento, você que é casado, não poderia convidar. Mas foi convidado para o casamento. Foi convidado para o dia a dia do casal, foi convidado para o amanhecer, foi convidado para o entardecer, foi convidado para a noite. O casamento como um todo foi alvo da visita de Jesus, e por isso que a gente fala dele até hoje. Outro dia a gente volta aqui só para falar desse casamento, mas vamos pegar só o verso 7, para nos ensinar sobre obediência, que diz assim, Jesus lhes disse, quem disse? Então se prepara, se você convidar Jesus para o seu casamento, quem vai determinar ele, amém queridos? É ele que vai falar o que tem que ser feito, fala assim, glória a Deus. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles, os serventes, as encheram totalmente. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Sabe o que você também vai aprender comigo hoje? A obediência é total. Eu quero ter uma família que é um tesouro, eu quero cantar, mas eu quero cantar de dentro para fora, eu quero cantar com certeza,
certeza. Eu quero cantar não de forma vocabulária, mas eu quero cantar de forma que eu sei o que eu estou cantando. Então você obedeça totalmente. Amém, queridos? E aí você vai ser um tesouro para Deus, e a sua família é o cofre de Deus. Amém, queridos? E vamos terminar vamos seguir o que o Jefferson nos sugeriu. Vamos terminar com Noé. Noé, Gênesis 6. Queridos, a Bíblia é muito rica. Tem gente que fala assim, o meu livro de cabeceira, aí fala o nome de livro lá. Queridos, o seu livro de cabeceira tem que ser a Bíblia, tá? Amém, queridos? Aprenda com ela, ela é muito atual, ela é muito rica, e de tanto você se encher com coisa rica, você vai se tornar um tesouro, e vai ser guardado no cofre de Deus. Amém, queridos? Vamos lá. Quem era Noé? Gênesis 6, 8 e 9. Quem era Noé? O 8 fala assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé era agraciado, Noé era alvo da graça. Eita, eu quero ser alvo da graça, porque assim eu vou me tornar um tesouro, e se eu for um tesouro, Deus vai guardar ele no cofre dele. Amém, queridos? Verso 8 falou isso. Agora o verso 9, eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Olha que definição: justo e íntegro e andava com Deus. Ah, eu quero ser um tesouro, então seja justo, seja íntegro e ande com Deus. E o que é justo? Eu falei agora há pouco aqui, o judaísmo só considera justo aquele homem, ou aquela mulher, ou aquela família, que é crente em Deus, que sabe o dicionário e o vocabulário. Íntegro é diferente de sepulcro caiado. É a coisa mais simples que tem para gente falar. O que é íntegro? É diferente de sepulcro caiado. Qual a definição de sepulcro caiado? É aquele que é bonitinho por fora e feio por dentro. O íntegro, ele é bonito por fora e por dentro. Quando Deus começa a procurar nele alguma coisa, abre daqui, abre de lá, balança, está justo. Isso é íntegro, diferente de sepulcro caiado. E ele andava com Deus. Amém? Noé, se vocês quiserem começar a dedilhar, fique à vontade, queridos. Noé, ele recebeu uma direção. Gente, quando a gente fala de obediência, a gente precisa citar Noé. Ele recebeu uma direção, queridos, sem chuva, sem conhecer chuva. Ele recebeu uma direção de que tinha que fazer uma barca, uma arca, um barco, de tantos metros de comprimento, com tantos metros de altura, que tinha que ter determinado número de portas, determinado número de janelas, que tinha que ser da madeira tal, e que depois de tudo feito, ele deveria se colocar de pé em uma das portas dessa arca, e que o Senhor faria entrar nessa arca os animais, macho e fêmea. Guarda isso, macho e fêmea. E mesmo essa história parecendo louca para a época, Noé obedeceu, e ele ele permitiu que entrasse, porque a ordem para que entrasse na arca não era de Noé. Isso é muito importante, o que eu estou falando aqui agora é muito importante. A ordem para entrar na arca não era de Noé. Noé não pegou laço, Noé não ficou assim para o gatinho, pss, 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 vem cá, pss, 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 não foi atrás da galinha, não, Noé não fez isso. Ele se colocou na porta da arca, e o Senhor Deus falou para que os bichos entrassem na arca, macho
e fêmea, guarda isso. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui rápido? A gente pode considerar a Arca de Noé o primeiro congresso de casais que a gente ouviu falar? Pode ser assim, querido? Amém? Só por 5 minutos. O primeiro congresso de casais que nós temos notícia foi a Arca de Noé. Lá só podia entrar macho e fêmea. E a família de Noé estava ali. Vamos pegar a Bíblia. Gênesis 7,16. Só o 16. Gênesis 7,16. Eita, coisa rica é a palavra de Deus. Olha o verso 16. Só para sacramentar o que eu falei, está aqui no 16 o seguinte, ó. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Eita! A Arca de Deus é a nossa casa. A Arca de Deus é o primeiro congresso de casais que nós temos notícia. A Arca de Deus é o cofre de Deus, amém, queridos? E o mais legal, que Deus falou assim, faz entrar na Arca, Noé, ou senão eu vou fazer entrar na Arca, Noé, macho e fêmea, e eu vou fechar a porta após mim. Isso quer dizer que Deus estava na Arca, porque só fecha a porta quem tem a chave. Se foi Ele que fechou a porta, a chave da Arca estava na mão de Deus. Agora eu vou te falar outra coisa, que isso aí talvez vai te incomodar um pouco. Só pode abrir a porta ou fechar a porta quem tem a chave, amém, queridos? Então, se alguém quisesse sair da arca, teria que pular pela janela, amém, queridos? E pular pela janela ia morrer afogado, amém? Porque fora da arca é morte. No dilúvio, se você sai da arca, é morte. Deixa eu fazer um paralelo. O divórcio é igualzinho o dilúvio. Fora da arca, você está morto. Mas eu estava pensando em me divorciar. Você está morto lá fora. Você tem o livre-arbítrio. Mas eu estava pensando em me divorciar. Você está morta lá fora. Abriu a janela, pulou, abriu a porta, pulou, morre afogado. E uma outra coisa bem chocante que eu preciso te falar e te dar essa notícia nessa manhã maravilhosa e profética, porque toda vez que a palavra de Deus está sendo pregada, existe profecias. A chave não está na sua mão. A chave está na mão de Deus. Você vai sair quando Deus ordenar abrir a porta para você sair. Ponha-se no seu lugar. A chave não está na sua mão, está na mão de Deus. Está aqui, verso 17, fechou a porta após ele. Deus entrou na arca, pegou a chave, botou no bolso e falou assim, se vocês quiserem sair, pode sair, mas vai ter que arrombar a porta. E o resultado é morte, porque lá fora é só morte. Se passar um tempo, aquele grupo ficou dentro da arca, naquele congresso, naquele culto de família. E eu fico imaginando como que era dentro da arca, porque está dizendo aqui, não é palavra minha, é a Bíblia. Está dizendo que lá estava Noé e seus filhos, e as mulheres de seus filhos. Eu fico imaginando um ano dentro da arca, quantas vezes aquelas noras se chatearam com as sogras, com a sogra. Quantas vezes elas sentaram com a sogra e falaram assim, eu não aguento mais o seu filho. E aí na sabedoria da esposa de Noé, calma, querida, o pai dele também de vez em quando faz isso, mas é porque talvez ele tenha chegado cansado do trabalho. Não sai da arca não. Não perca seu casamento não, porque ele só está cansado.
talvez a pandemia que fez mal a ele. Não joga fora a história. Não deixa só essa discussão acabar com o seu casamento. Na certa, Noé falou isso com seus filhos também. Noé chegava e falava: filho, calma, ela só está de TPM, fica tranquilo, porque ela é uma bênção para a sua vida. É através dela que você vai possuir outras nações. Vocês são família bendita, Taquara. Não jogue fora o seu casamento. E não saia da arca, porque lá fora é morte. Sabe quantas vezes Noé e a esposa dele, queridos, isso é lógico que aconteceu, é claro que isso aconteceu, queridos. Quantas vezes Noé e a esposa dele teve que apacentar os filhos ali dentro daquela arca? Quantas vezes eles tiveram que acalmar os ânimos? Talvez até os filhos de Noé tiveram para Noé: pai, vem cá, você está tratando mal mamãe, pai, você está falando muito áspero com ela, você está sendo irônico o tempo todo, papai, tenha mais cuidado, ela é minha mãe. Tudo isso acontece num congresso de casais, querido. Tudo isso acontece numa reunião de famílias. Presta atenção nisso. Já acabou a palavra. Só tem mais uma ministração para fazer na sua vida. Sabe? Foi um ano assim. Foi um ano de Noé e a esposa apacentando a família. Apacentando. A gente gosta muito disso. Bodas de Caná, ele apacenta famílias. Apacentar é muito mais que cuidar. Apacentar é muito mais que botar comida. Apacentar é quando você tem um cuidado especial. Apacentar é quando você se interessa, como Jesus se interessava pelas pessoas. E aí eu queria que você pegasse comigo Gênesis 8. Gênesis 8. Chegou a hora, queridos, de saírem da arca. Acabou o congresso, acabaram as ministrações, acabou o tempo de aconselhamento, a terra secou. Noé abriu lá a janela, tirou um pedaço do telhado, soltou a pomba não voltou, e aí chegou a hora deles saírem do congresso. Olha só, o 13. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, no ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca. Só podia dar essa ordem quem tem a chave, amém, queridos? A chave não estava com Noé, a chave estava na mão de Deus. Sai da arca, e contigo tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. O verso 17 fala assim: os animais que estão contigo de toda a carne, assim como as aves, o gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos. Para aí. Eu falei no início que Noé, antes do congresso, antes da arca, ele ficou na porta e Deus mandou os animais entrarem. Depois do congresso, depois desse tempo dentro da arca, Noé adquiriu autoridade para que ele fizesse os animais sair. Invista na tua casa e Deus vai te revestir de autoridade. Está aqui na palavra, não sou eu que estou falando.
Antes Deus fez entrar, agora Noé vai fazer sair, porque ele adquiriu autoridade, ele foi revestido de autoridade pelo investimento que ele fez nas famílias. Continuando, faze sair a todos, para que povoem olha o porquê que eles vão sair, para povoar a terra, para multiplicar, ser fecundo. Agora o verso 18, saiu pois Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. O verso 19 é para você. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Eita glória! Você não percebeu isso, mas eu vou discernir para você. Eles entraram na arca, macho e fêmea. Na hora de sair, saíram família. Porque teve um tempo de investimento, teve um tempo de aconselhamento, teve um tempo de congresso, teve um tempo de estudo, teve um tempo de dedicação, de intercessão, de aconselhamento. Ei, macho e fêmea tem em qualquer lugar aí. A sua esposa não casou para você porque ela queria um macho. A sua mulher, o seu marido não casou com você porque ele queria uma fêmea. Não, macho e fêmea tem em qualquer lugar. Depois de um tempo de investimento, você que é macho e fêmea, vai se transformar em família. Daqui ó, saíram segundo as suas famílias. Fiquem de pé, queridos. Chamar minha esposa para vir aqui, nós queremos orar com vocês, dizer que nós acreditamos na sua casa. Se você aceitar um conselho, faça essa transição de macho e fêmea para família. Vocês estão construindo uma família. Os seus vizinhos querem ver em vocês família, não é só macho e fêmea. Vocês não estão de qualquer maneira dentro da casa de vocês. Vocês estão como família. Família é algo mais. É onde você tem um ombro amigo. É onde você pode andar ombreado junto com a pessoa que está do seu lado. É onde vocês podem multiplicar, serem fecundos, sabe? Expandir o reino para os seus vizinhos. Isso é família, amém?